porque o Palmeiras é o único 100% até aqui da Libertadores. Hoje, mais um jogo muito consistente do Palmeiras. O Palmeiras tem crescido a cada jogo, nos últimos jogos tem mostrado muita força realmente e tem empolgado o seu torcedor em relação ao futuro, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Hoje um jogo de muita imposição, o Palmeiras criou muitas chances de gol, pressionou demais o Bolívar, fez 2 gols muito cedo, né? A gente já está vendo o primeiro aí. Isso que eles fazem super bem, o cruzamento no espaço, ocupação do espaço, é impressionante. Não, no momento da saída da defesa, né? O cruzamento, o Piquerez, eu vou falar uma coisa para vocês. O que ele joga de bola é algo impressionante. Será que o Ancelotti não vai ter dúvida se de repente convoca ele para a seleção? Pô, podia, né? Quem não se fosse conhece brasileiro, aqui, né? Se fosse brasileiro, que o Piquerez defende com muita eficiência e é muito bom atacando. E aí, antes dos 20 minutos, né, o Palmeiras chegou ao segundo gol, uma ótima arrancada do Maurício. Boa bola do né? Felipe Anderson. Isso. E o gol do Palmeiras. Então, 20 minutos o jogo estava praticamente resolvido, né? Praticamente resolvido. O que eu acho que também colaborou, além da grande qualidade do Palmeiras, da forma competitiva como ele leva jogo a jogo na Libertadores, já está aí a caminho de novo fazer 100% de aproveitamento, ter a melhor campanha da primeira fase. Não é nem para puxar estatística de tantos recordes assim que eles vêm batendo. Isso. É chato, hein, velho? É difícil. Para mim, o jogo teve um outro fator, assim. O primeiro gol saiu muito cedo. E o Bolívar, embora jogasse fora de casa, sem o fator altitude, e claramente sendo o time mais frágil do que o Palmeiras, ele jogava uma última esperança dele. Porque o último jogo era contra o Cerro Porteño. Se ele consegue uma improvável vitória contra o Palmeiras, ele ia para decidir com chance real de classificar. Claro. Então, ele foi para o jogo. Após o primeiro gol do Palmeiras, ele foi para o jogo. Ao se colocar para o jogo, ele abriu... Esse é o lance foi marcado impedimento. Difícil o esse Facundo lance, Torres. né? Esse lance é bem difícil mesmo, assim. Mas após a checagem foi marcado impedimento. E uma vez com o Bolívar tentando ficar com a bola, tanto que a posse no fim do jogo fica 51-49, uma posse bem dividida. Em alguns momentos o Bolívar teve até um pouco mais. Esse aí é o gol que o Bruno Sávio aqui que cabeceia a bola para dentro da área, né? Estava em clara posição de impedimento, na né? primeira batida, no primeiro passe. No primeiro passe de cabeça, olha lá. Por isso o gol foi anulado. Mas foi uma das raras chances do Bolívar, né? Em dado momento, o Palmeiras ou recuperando, pressionando, ou aproveitando o espaço que o Bolívar gerava, teve inúmeras chances. Acabou 2-0, podia ter acabado muito mais. Ainda que o Bolívar tenha tido ali uma bola que o Everton defendeu, essa checagem aí de um gol anulado, e algumas chegadas um pouco a mais, porque foi um time que tentou jogar, mas a superioridade do Palmeiras, mesmo repetindo só 4 titulares que iniciaram o jogo com o São Paulo, um deles o Everton, só 3 dos 10 de linha o Palmeiras repetiu hoje. A qualidade do Palmeiras é muito superior e o jogo mostrou isso. Agora, foram 17 finalizações, Alex, e o mais legal, acho que desse trabalho do Abel, é que está ficando difícil de você saber qual é o time titular do Palmeiras, né? Porque, por exemplo, hoje ele descansa o Giai, que vinha jogando todas quase, né? Nos últimos jogos vinha sendo quase sempre um jogador de início de jogo, vinha fazendo boas partidas. Ele inicia o jogo com o Murilo e Bruno Fux, hoje na zaga, né? Fazendo a dupla. O Gustavo Gomes ficou fora. O Marcos Rocha foi o lateral direito. O Mike entra no segundo tempo. O Giai permanece no banco o tempo todo. No meio-campo, o Veiga está voltando de lesão e tal, de novo no banco de reservas. Ele começa com o Emiliano Martínez e o Richard Rios, deixa o Aníbal fora, que também começa jogo toda hora. O Maurício é um titular, esse eu acho que é um titular absoluto no Palmeiras hoje, né, pelo que produz. Ele inicia o jogo com o Felipe Anderson, que não sabemos qual é o status do Felipe Anderson, começou alguns jogos Contra o São Paulo do lado direito. Mas já passou a ser um status importante. É isso, Contra tá mais ativo dentro Contra do o São Paulo, o elenco. Maurício não começou, né? Maurício? Começou o Alan. Começou o Alan, exatamente. Acho que estava poupando também um pouco o Maurício, que estava voltando de lesão. O Facundo Torres, esse joga todas, né? Esse é o que não descansa nunca, de novo, começou hoje. Descansou contra o São Paulo. É verdade, depois de um longo período ele descansou contra o São Paulo. Jogou Paulinho, começou então, assim, Paulinho. Paulinho hoje sequer foi relacionado. Estevão não esteve nem no banco de reservas. Então ele consegue mexer bastante no time e a gente não percebe. Mas também, muita mudança de desempenho. mas também os resultados bons das primeiras rodadas dão esse conforto, né? Claro Ele não está sim. decidindo a vida. Claro né? que sim. E aí ajuda. Mas isso não tem acontecido só na Libertadores, né, Mas professor? é muito mérito. Mas No isso é muito Campeonato mérito. Brasileiro ele também tem conseguido rodar
sem mudar tanto o desempenho. O grande mérito de raramente você vê o Palmeiras em enrascada nessas fases iniciais, né? Até quando ele estava envolvido numa decisão de Paulistas contra o Água Santa, que ele inicia o jogo contra o Bolívar fora, acaba perdendo o jogo, mas logo depois ele sai emendando uma vitória atrás da outra para garantir classificação. Hoje começou o Vitor Roque. Achei que hoje era um jogo que, em dado momento, sob medida para ele. Porque tinha espaço para atacar o Bolívar indo para o jogo. E ele teve uma chance, né? Numa bola, uma bobeada da defesa do Bolívar. Ele sai de trás do meio-campo praticamente. A bola era alta, né? A bola quica, ele espera o tempo certo, se coloca à frente do goleiro e preferiu, né? Não sei se ele preferiu, né? Ou se ele realmente foi empurrado ali. Querendo talvez o contato, esperando um pênalti que acabou não sendo marcado pela arbitragem, acho até que não aconteceu. Ele se levanta rápido para tentar, mas perdeu ali uma grande chance de ficar em pé e tentar finalizar para fazer o gol. Não fez um bom jogo hoje, Vitor Roque. Ainda tá assim, ainda tem oscilações ali, a questão dele aproveitar algumas situações que são muito propícias ao tipo de jogo dele que ainda não estão acontecendo, né? O início era um Palmeiras que não criava tantas situações mais favoráveis a ele, a bola passava muitas vezes mais travadão. E agora o time aos poucos vai começando a entender um pouco a forma dele, esse tipo de bola em ataque ao espaço, começam a aparecer um pouco mais, o aproveitamento ainda está variando um pouquinho. Nesse sentido, eles já estão mais nesse sistema astronauta. Estão conseguindo achar... Tá sempre no espaço, né? Assim... para exemplificar, eu acho que fica boa, né? É verdade. Mas se for ver, com a brincadeira, e eles estão fazendo isso muito bem, cara. Ele está tendo um jogo. O Palmeiras está fluido. Mas ele está tendo uma ocupação de espaço, está sincronizada a engrenagem. E eles estão encontrando mais bolas, ele está conseguindo jogar rápido. Aí você fala assim da parte física. Esse time do Palmeiras tem uma característica física, eu falo, de atleta, de muita força, saúde, até mais jovem, né, de repente, do que outros. Você pode percorrer um determinado nível de quilômetros, só que fazendo ações rápidas, intensas, fortes, e a hora que você chega na bola, você conseguir estar inteiro, igual o Palmeiras tem um elenco, e jogando bem agora, como ele recuperou, independente com quem quer que seja, é o time que é muito difícil você jogar contra, porque ele não te dá folga, tá ganhando de 2, de 3, o Felipe até comentou lá, no segundo tempo, lá no minuto. Acréscimos, cara, é impressionante. Pressionando lá em cima. E você vê de que eles pressionam organizados, tecnicamente muito bem, sabendo aonde tá. Eu vou lá, eu crio os encaixes lá alto, estourou uma pressão que uma vez outra história, eles se posicionam na zona, daqui a pouco, a hora que chega a bola no setor, eles se identificam de novo, enfim... É um time que ele traz realmente um nível competitivo, por isso que as campanhas em Copas, principalmente na Libertadores, você vai vendo, e o aproveitamento do Abel é absurdo. Porque uma coisa que o futebol brasileiro, para mim, tornou fundamental é você conseguir mesclar, e nem sempre é fácil, porque para você trazer qualidade técnica para o futebol brasileiro, ainda que tenha evoluído muito a capacidade financeira dos clubes, muitas vezes você acaba recorrendo a jogadores ou muito jovem que acabou de surgir, caso do Estevão, à espera de uma saída, né, quando ele é extraclasse, ou o jogador que está retornando numa fase mais adiantada da carreira. O que o Palmeiras tem conseguido durante a grande maioria das campanhas dele nos últimos anos, é misturar qualidade técnica com saúde, com vigor. O Palmeiras hoje tinha 8 dos 10 jogadores de linha, entre seus 20 e 27 anos. Aí, isso facilita você ter mais... Evidente que o Palmeiras tem os momentos, como qualquer clube brasileiro, que vai ter jogadores fora por lesão, porque o calendário é o que é no Brasil. Mas você vai ter muito mais vezes esses jogadores disponíveis, conseguindo render nos jogos no nível de intensidade que o trabalho exige e podendo manobrar os minutos desses jogadores sem ser porque você está precisando preservar um que já tem uma carga por causa da idade, do momento da carreira. Hoje você tinha o Marcos Rocha, né, que é o jogador com mais idade. Ele e o Everton. Não, estou falando dos jogadores de linha. O Marcos Rocha e o Felipe Anderson, que tem 32. 32 ainda não é um veterano. A gente usa o 30 ali como marco, mas hoje em dia o futebol dá uma longevidade. Os 32 saudável... isso. Você corre igual de 27, 25, de 20, não é nem o problema. É isso aí. Vamos ouvir então o que achou Abel Ferreira, né? Se ele gostou do time dele nessa vitória importante no Allianz Parque. 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras nunca passa sufoco na Libertadores na fase de grupos.